Olá, tudo bem? Eu me chamo Karen Fernandes, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre as fases do luto. Vamos lá? Quando nós perdemos alguém, nós passamos por 5 fases do luto. Pode ser que passamos por todas ou não, passemos por algumas. Essas 5 fases são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Agora eu vou falar um pouco mais sobre cada uma delas para vocês. E a primeira delas é a negação. Geralmente, quando nós recebemos a notícia da morte de um familiar, de um amigo, de algum ente querido, nós ficamos meio que anestesiados. E a negação é como se fosse um para-choque para aquela dor. Ela alivia um pouco a dor. Naquele momento que você recebe a notícia, você fica naquela condição de negação. Será que foi mesmo? Será que morreu? Será que não? Será que é a pessoa certa? Então, nós ficamos nesse estágio de negação primeiramente. Após a negação, vem a fase da raiva. Nessa fase, nós temos a tendência de fazer alguns questionamentos, de ficar muito até agressivos no ambiente, com pessoas que não tiveram culpa do que aconteceu, mas a nossa tendência é de expressar essa raiva, seja através da fala, seja através de atos impulsivos, de bater em algo, de quebrar. Então, nós temos essa fase de raiva. Nela também é comum nós questionarmos a Deus por que aconteceu com fulano ou ciclano, era uma pessoa tão boa, uma pessoa correta, uma pessoa saudável. São coisas que a gente se questiona nessa fase da raiva. É difícil aceitar que nós perdemos alguém. É difícil entender o porquê de tamanha dor, o porquê de tamanho sentimento de tristeza em nós. E nessa fase a gente briga com o médico, briga com o enfermeiro, acha ruim quando alguém vem falar com a gente. Então, essa fase de raiva ela é completamente normal e a gente precisa passar por ela para que a gente viva esse luto de maneira completa. Essa fase da raiva ela pode durar de semanas até 6 meses. Quando a gente não encontra resposta para todas as perguntas que a gente tem. E isso nos gera uma ira, nos gera uma não conformação, nos gera um sentimento de raiva mesmo. Você sente raiva da situação. Nessa fase da raiva é comum que a gente questione o que causou a morte, que a gente questione como se deu, por que aconteceu, ou até mesmo a gente queira culpar alguém ou alguma situação ou alguma instituição pela morte dessa pessoa querida por nós. Durante esse período da raiva também é comum nós termos distúrbios no apetite, distúrbios no sono, a pessoa não consegue comer ou come demais, e também nos distúrbios do sono, às vezes você dorme muito ou não consegue dormir nada por conta desse sentimento de inconformação. A terceira fase do nosso luto é a fase da barganha, também conhecida como uma fase de negociação. A gente tenta negociar até com Deus, porque diante da situação que nós já passamos pela negação e pela raiva, quando chega na hora da barganha, você começa a ter aqueles pensamentos de eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer diferente do que aquela pessoa fazia, que é para a morte não chegar tão cedo para mim. Eu prometo fazer isso. Às vezes as pessoas fazem até pactos com Deus para que não passe por aquilo novamente, não sinta o que sentiu novamente. E também essa fase da barganha é aquela fase do e se? E se eu tivesse levado para o hospital antes? E se eu tivesse feito isso antes? E se tivesse tomado aquele remédio? E se tivesse... Enfim, é a fase do e se.
Mas nesse momento que já houve a perda da pessoa, a pessoa já faleceu. Não adianta mais a gente ficar se questionando ou tentando encontrar respostas para esse e se. Esse e se só vai nos fazer ficar presos ao passado. Esse e se vai nos impedir de olhar para frente, de olhar para um futuro próximo ou distante. Porque eu vou estar sempre remoendo, eu vou estar sempre me perguntando e se, eu vou estar sempre querendo achar a resposta, querendo entender o porquê que tudo isso aconteceu. Mas ela também faz parte desse processo. Para que a gente consiga ter um luto adequado e consiga sair dele, a gente precisa também passar por essa fase da barganha. Mas o que eu quero te dizer é que permanecer nela por muito tempo vai te fazer ficar preso ao passado, vai te fazer ficar preso ao que aconteceu e que você não tem mais como mudar. Nós não temos como mudar uma realidade de morte. Então, ficar preso nisso não vai fazer a pessoa querida voltar, não vai fazer você ter uma nova chance de fazer diferente. Então, é importante a gente conseguir entender que é necessário passar por ela, mas não é ideal permanecer nela, tá bom? A quarta fase do luto é a fase da depressão. Nesse momento da depressão é quando nós temos aquela sensação de imenso vazio. É quando nós nos damos conta de verdade do que aconteceu, de que a pessoa não vai voltar e que agora, daqui para frente, nós teremos que seguir com essa pessoa. Que seguir sem essa pessoa, Essa fase, ela é uma fase de muita tristeza, de choro ainda e também de isolamento. A gente não quer falar com pessoas, a gente não quer receber pessoas, a gente quer viver esse momento. A gente quer viver a nossa tristeza porque agora nós nos demos conta de que de fato a pessoa não vai voltar. De que acabou, não é? Então, nós precisamos passar também pela fase da depressão. Ela é uma fase importante no processo de luto e nos ajuda a entender o que aconteceu de verdade e como será daqui para frente. Nessa fase, nós também temos a sensação de que essa tristeza ela nunca vai passar, de que nós nunca vamos nos acostumar a viver sem essa pessoa, sem esse amigo, sem esse ente querido que partiu. Mas a próxima fase, ela nos traz uma esperança. A quinta fase do luto é a fase de aceitação. Nessa fase, a gente se dá conta de que a vida continua. Mesmo sem a pessoa que nós tanto amamos, nós precisamos dar seguimento à nossa vida. Não é fácil, não é uma fase em que você já se recuperou, que você já esqueceu, até porque quando nós perdemos alguém nós não esquecemos. Mas essa dor emocional do luto, ela vai dando lugar à esperança, ela vai dando lugar à saudade, vai dando lugar a memórias boas de momentos bons que nós vivemos com a pessoa que nós perdemos. Nessa fase da aceitação, eu entendo que a pessoa não vai voltar mais, mas que eu preciso seguir vivendo. É quando eu me lembro de como essa pessoa que eu perdi, ela gostava de viver a vida, de como ela gostaria que nós continuássemos sem ela. Então é uma fase em que as coisas dentro da gente, emocionalmente falando, estão mais tranquilas, estão mais serenas. E por isso nós chamamos de fase de aceitação. É importante, durante a nossa vida, em vida ainda, nós conversarmos sobre a morte com nossos familiares, com os nossos amigos. Eu sei que a morte ainda é um tabu e que pouco a gente consegue ou se sente à vontade em falar dela.
Mas é importante que a gente fale sobre ela justamente para que esses tabus eles sejam vencidos, eles sejam superados. Nós sabemos que a morte vai chegar um dia para todos nós. Nós somos seres mortais. Mas toda vez que chega, nós não estamos preparados para ela. Então, quando nós conversamos sobre a morte em família, com os nossos entes queridos, com amigos, isso começa a revelar um mistério que, se nós não permitirmos entrar em contato com isso, a gente pode ficar sem saber de coisas importantes, tais como: meu pai dizia, um exemplo, meu pai dizia que quando morresse gostaria de ser cremado. Ou minha tia dizia que gostaria de doar os órgãos quando morresse. Se nós não conversarmos sobre a morte enquanto em vida, nós não saberemos desses desejos das pessoas com qual a gente convive, as pessoas que a gente ama, não é mesmo? Então nós precisamos aprender e praticar falar da morte, para que quando ela venha, apesar de sempre nos pegar de surpresa e nós nunca estarmos preparados para perder alguém, mas pelo menos já não é um assunto tão misterioso que nós não saibamos o que a pessoa pensava a respeito disso. Então, uma dica que eu deixo também é que nós possamos, vez ou outra, conversar sobre a morte. Isso é natural, isso faz parte. Assim como nós conversamos sobre o nascimento de alguém, que é uma festa, que é algo que nós esperamos muito, mas que também faz parte da vida, nós devemos nos familiarizar a conversar sobre a morte. Isso traz uma calmaria e uma sensação um pouco melhor na hora que ela acontece. Então, hoje o vídeo foi sobre as fases do luto. Eu espero que te ajude se você estiver passando por isso nesse momento. E é natural essas fases que eu listei anteriormente. Eu digo a você que se permita sentir tudo isso. Se permita negar, se permita sentir raiva, se permita barganhar e viva a depressão quando ela chegar. De maneira tal que, se você perceber que está difícil seguir, que você não está conseguindo lidar com isso em até 6 meses dessa perda, eu te aconselho a procurar uma ajuda profissional para te ajudar a elaborar esse luto da melhor maneira. É difícil, é doloroso, é triste, gera revolta. Isso tudo é natural. Faz parte do nosso processo de elaboração do nosso luto. Mas quando nós não conseguimos passar por essas fases e chegar à aceitação num período de até 6 meses, o ideal é nós buscarmos ajuda profissional. Karen, eu preciso passar por todas as fases nessa mesma ordem que você listou? Isso varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que passam por todas as fases, como há pessoas que passam por apenas 2, 3. Não necessariamente você precisa passar por todas, mas a última ela vai ter que ser necessariamente sempre a aceitação, para que você consiga elaborar e consiga seguir após esse período de perda, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!